É com imenso prazer que estou recebendo aqui, em nome do professor Luiz Miguel, o Itaú Social, que em parceria com a Undime Nacional, fez um estudo que, para nós, retrata e representa os anseios do dia a dia, do nosso trabalho e da nossa lida, enquanto dirigentes municipais de educação, junto à nossa equipe técnica. Sem maiores delongas, já vou passar para que a gente faça a apresentação e, ao final, nós abrimos aí para alguns questionamentos e explanações sobre a nossa grande parceria entre Undime e Itaú Social. Sejam bem-vindos. Alô? Bom dia, muito obrigada, secretário. Alexandra, um prazer compartilhar aqui essa reflexão com você. Bom dia a todos. É uma honra e uma alegria muito grande para nós do Itaú Social participar de mais um Fórum Nacional da Undime. Aqui aproveito, eles estão a caminho, saúdo a nova diretoria toda e representado na figura de Alessio e também de professor Silvio. E com certeza com muito trabalho, muito avanço aí para frente com todos vocês. Então, sem mais delongas, eu vou trazer alguns resultados, já fazendo algumas reflexões, para que em seguida o Alexandro traga também reflexões no Ministério sobre esse tema e que a gente possa abrir para debate. E, como foi bem lembrado, essa pesquisa começou lá no ano passado, o desejo dessa pesquisa em trocas com representantes da Undime e, sobretudo, da Undime Nacional, mas também nos nossos diálogos com secretarias municipais parceiras, preocupadas com o desafio dos anos finais, o 6º a 9º ano, não só em termos de desempenho, mas em termos de trajetória, de permanência, de experiência desse estudante que chega com 11 anos e que tem aí 4 anos de transição, mas que são intensos, são vividos, né? Então, a gente começou a pensar essa... Para onde eu aponto? Foi? Bom, então aqui relembrando, que vocês, dirigentes municipais, são responsáveis por metade das matrículas de 6º a 9º ano. No total, são 10 milhões de estudantes de 6º a 9º ano no Brasil. E aqui, o engajamento de vocês na pesquisa mostra que, mesmo vocês que não têm matrículas nos anos finais, se importam com os anos finais, responderam também, falaram das suas preocupações, porque são crianças e adolescentes que vivem nos seus municípios, que saíram da sua educação infantil e a depender do seu 5º ano do ensino fundamental. Então, essas experiências dos anos finais realmente engajaram e nós tivemos uma participação de mais de 3.000 redes, 3.329 dirigentes municipais de todas as regiões do Brasil representando e participando. Então, eu vou direto agora aos resultados, a destaques. Vocês vão ter acesso a todos os detalhes do relatório, de todas as perguntas, aqui são apenas pinceladas, tá? Quando nós fizemos uma pergunta aberta sobre os principais desafios, algumas palavras que vieram, alguns temas que vieram muito forte, foram as questões de engajamento e interesse dos estudantes, mas também saúde mental de professores e estudantes, assim como a questão do envolvimento das famílias. Só que depois dessa pergunta aberta, a gente foi perguntando desafios, a percepção de vocês, dirigentes, sobre os desafios e as oportunidades. E aqui a gente começa. Nesse mapa, não sei se todos conseguem ver, quem está lá atrás, mas então eu vou ressaltar aqui. Em amarelo, a gente colocou em destaque aos 4 principais desafios, sem tirar a importância dos outros, mas como um termômetro muito importante para a gente pensar o que precisa ser feito em termos de política e programa para anos finais. Saúde mental dos estudantes e professores, a falta de envolvimento da família, que a gente sabe que muda na medida em que os estudantes vão ficando mais velhos, e aqui é visto como um desafio. A formação de professores, esse é um ponto que eu vou sublinhar aqui,
a formação de professores a respeito dos aspectos específicos da etapa, incluindo a adolescência, mas incluindo esse currículo dos anos finais, incluindo essa escola de, para e com adolescentes, né? A transição do 5º para o 6º ano. Então, vocês aqui reforçam algo que na literatura, nas pesquisas no mundo, mostram que é um fator-chave. É como a gente prepara os estudantes e acolhe os estudantes nesses anos de transição. No caso dos anos finais do fundamental, do 5º para o 6º, né? E também, ao final, aqueles estudantes do 9º ano, né? O que os espera, o que eles esperam, o que eles desejam. Acho que um ponto aqui que eu vou ressaltar, que não estava previsto, um dos menos apontados é a falta de rotatividade de diretores e professores. Isso me fez pensar que, de certa forma, é um ativo que redes municipais talvez tenham. Por quê? Em redes estaduais, a gente sabe que rotatividade está lá em cima como um dos principais desafios. E eu me lembro de uma pesquisa com diretores do Brasil, que foi feita, que mostrou que, na percepção de diretores e professores, as redes municipais conhecem melhor a realidade da sua escola. Então, aqui um dado interessante também para mais investigação, debate e reflexão. Mas vamos manter aqui, então, esses 4, porque depois a gente vai trazer alguns dados sobre formação e desafios, assim como oportunidades no olhar dos dirigentes para políticas e programas em relação aos anos finais. Aspectos relacionados à saúde mental, lembrando que ele estava lá no topo do ranking de preocupação, né? Bom, e é para 75% dos respondentes, é um desafio. Agora, quando a gente foi perguntando sobre as ofertas de temáticas de formação continuada, o primeiro ponto que a gente vê aqui é que a maioria, quando há, né, há de forma muito pontual. Aqui vocês olham que daquelas que oferecem uma vez por ano, somadas aos que não oferecem, quase 1/3, né, ou não oferece, ou uma vez por ano. E a gente pode dizer que mesmo o amarelinho lá, que é uma vez por semestre, nos dá pistas para a gente pensar, bom, em cima dessa frequência, o que é essa formação, né? Os tipos de formação. É uma palestra? É um curso? É uma mini oficina para ser uma vez por semestre? Isso dá conta da necessidade das escolas, né? Então, aqui uma outra oportunidade também de se pensar os tipos de formação em resposta a esse desafio que vocês, dirigentes, trouxeram preocupados, né? A saúde mental de professores e estudantes nos anos finais. Um outro ponto também que aparece lá como um desafio, vocês devem estar lembrados, que é o interesse, o engajamento dos estudantes. Aqui a gente vê uma grande oportunidade de mais espaços para diálogo, ações intersetoriais, ações que valorizem a diversidade social e cultural dos estudantes e dos seus territórios, né? Então, aqui, quando a gente olha no amarelo, no laranja, no vermelho, são aquelas que ou a rede nunca realiza, ou realiza raramente, ou realiza às vezes. E, por último, aqui, aquela que fala da participação de estudantes e professores no desenvolvimento de estratégias, também é uma das menos utilizadas. E, de novo, a gente já tem bastante experiência, literatura mostrando casos bem-sucedidos em que a participação dos estudantes no desenvolvimento das estratégias faz toda a diferença para o seu desenvolvimento. E me lembra a fala da professora Nilma, brilhante, anterior à nossa mesa, falando desse processo emancipatório, né, de como a Lei 10.639 está trazendo algo que tem a ver com um projeto de sociedade. Aqui, ela também dialoga com a oportunidade de um maior senso de pertencimento para os estudantes. Uma grande oportunidade também de endereçar o bem-estar, né, de uma forma sistêmica nas relações da escola para esses adolescentes. E há um espelho também no sentido de fortalecimento da relação entre famílias. Há ainda muito espaço para maior participação, para maior engajamento e ações sistêmicas do ponto de vista da secretaria atuando, apoiando as escolas.
Vou passar bem rápido aqui para dar tempo para os debates. Eu já observei aqui que há desafios apontados pelos dirigentes na oferta de formação continuada para os anos finais, e aqui vocês apontaram que é mais difícil do que nos anos iniciais, né? Significativamente, tanto em termos de adesão quanto em termos de frequência. Aqui entra um fator que não aparece tanto, embora tenha sido olhado na pesquisa e tem dados lá, que é o desafio que quase metade, um pouco mais de metade dos professores de anos finais dão aula em mais de uma escola, né? 1/3 deles dá aula em mais de uma rede. Então, se eu sou uma professora, e eu já conversei com professores que me falavam, eu tenho uma formação dessa rede amanhã, depois de amanhã eu tenho numa outra, né? E às vezes são os mesmos assuntos, mas falta coordenação. Ou seja, a adequação no volume de trabalho docente pode ser um fator também afetando esses dados aqui. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, eu já trouxe aqui esses temas ofertados e, ao mesmo tempo, as oportunidades. No Itaú Social, a gente tem trabalhado, e vários de vocês passaram pelo nosso stand, se não, convido para vocês compartilharem. A gente tem dialogado muito com parceiros, Undime, MEC. Existem fatores de alavancagem para os anos finais. E aqui, nos resultados dessa escuta com dirigentes municipais, foram apontados 3 desses pontos de alavancagem que eu vou dar um destaque, e aí eu encerro aqui as conclusões, né? São ações de transição entre as etapas. 5º para 6º, 9º para o ensino médio. O que é feito? Olhem a oportunidade, né? Do vermelho, laranja e amarelo, são aquelas redes que ou não implementam, ou implementam com muita dificuldade, qualquer tipo de ação de transição. E o que seria isso? Ter uma equipe específica para apoiar a adaptação dos estudantes, espaços de troca entre os estudantes que chegam e os mais velhos, né? Os do 7º ano com o 6º ano. Isso tem um efeito incrível, né? Um planejamento conjunto entre as equipes, né? E eu sei que às vezes é mais desafiador se é uma rede municipal dialogando com uma rede estadual, mas às vezes mesmo entre escolas de uma mesma rede. Olha a oportunidade aqui também para maior avanço, assim como reuniões periódicas entre os professores que estão recebendo e preparando esses alunos, né? Assim como outros espaços de acolhimento dos estudantes. Educação integral, e aí vale lembrar que essa pesquisa foi feita de maio a junho. Agradecer aqui também toda a mobilização das seccionais da Undime, né, para esse sucesso aí de adesão e de participação. Foi antes, tá, Alexandra, só relembrando aqui, foi antes da lei sancionada, que traz aqui um programa de escola, né, de educação integral em tempo integral. Mas esses dados são interessantes para a gente refletir sobre os próximos desafios de implementação e oportunidades, né? Porque antes mesmo a gente já tem aqui um retrato de ações sendo feitas, estratégias para implementar educação integral nos anos finais entre as redes. Mas o que chama atenção, as menos implementadas, aumento e extensão da carga horária, aumento dos componentes curriculares. Por outro lado, as redes já mobilizadas, desenhando, ofertando eletivas e atividades extras. Principais dificuldades, né? Infraestrutura física e recursos financeiros, além do quadro reduzido de professores que dialoga com esse desafio de infraestrutura. E, finalmente, em relação ao regime de colaboração, e isso foi algo muito pensado, né? A gente, com o Undime, como é que a gente traz algumas perguntas, porque tem um campo de gente que defende municipalização, outros que falam tem que voltar para o Estado, ou ficar só com o Estado. Mas aqui tem um consenso entre dirigentes municipais. É que é importante se endereçar os anos finais no regime de colaboração entre Estado e municípios, né? Porque, embora as opiniões se dividam, vocês, dirigentes, nos apontaram exatamente uma série de áreas de recomendação, de demandas para uma maior colaboração Estado-municípios, né? Na formação de gestores e professores para os anos finais, no acompanhamento dos avanços educacionais, né? Então, além do suporte financeiro, do auxílio para a expansão do tempo integral,
vocês também trouxeram o planejamento para a transição de etapas, que também entre nesse escopo do regime de colaboração. E aqui no Brasil, a gente tem contextos tão diversos, né? No mesmo município, às vezes, escola estadual e escola municipal ofertando nos finais, vocês sabem, a gente tem 1/3 de escolas municipais que têm anos iniciais, finais e educação infantil. Então, ferramentas e apoio para diagnóstico, para planejamento e para organização dessa etapa também foram apontadas como grandes oportunidades, né? Eu aqui termino com um ponto que ficou muito forte, primeiro, nessa participação de vocês na pesquisa. Aqui, como Itaú Social, a gente entende que é um potencial muito interessante de mapeamento de experiências de redes municipais, que inclusive responderam aqui, que estão implementando estratégias muito inovadoras de anos finais. Uma secretaria nossa parceira, Pojuca, na Bahia, foi pioneira num trabalho conosco de sistematizar etapas, preparo para as estratégias de transição. É uma rede municipal. É como Pojuca, tenho certeza, e né, a pesquisa mostra, existe um mapa muito importante, não só de desafios, dificuldades, mas de experiências de anos finais. Aqui, como Itaú Social, a gente se coloca a postos, e o secretário com a Undime Nacional, para um estudo mais qualitativo, de estudos de caso, que tragam a força dessas experiências municipais. Agora, sem dúvida, o que vocês nos disseram ao responder, participar de forma tão ativa em todas as regiões do Brasil, é que sexto ou nono ano é prioridade, tem desafios e tem oportunidades que precisam acontecer hoje. Lembro da voz de uma menina de documentário Esquecidos, que foi debatido aqui no fórum, em que acho que é Giovana, né? E alguém pergunta para ela, você é criança ou você é jovem? E ela fala, às vezes eu sou criança e às vezes eu sou jovem. Ontem mesmo eu me peguei querendo dançar patati patatá e eu dancei sozinha, sem ninguém ver. Esse respeito a esse adolescente, essa adolescente e a esses 4 anos, são 4 anos, né? Vocês sabem que 4 anos são um ciclo de gestão. A intensidade dos seus 4 anos como dirigentes é essa intensidade. Se essas crianças não forem reprovadas, né, ou abandonarem a escola, são 4 anos pelo menos de muita intensidade. E vocês responderam que precisa ser uma prioridade nacional, com o envolvimento dos municípios em colaboração com os estados também. Muito obrigada, Undime. Eu quero agradecer só a minha equipe, Sônia Dia. Vocês sabem que sem equipe, secretarias não se fazem, então o social também é assim. Então, Sônia Dias, nossa gerente de desenvolvimento, Esmeralda, coordenando todos os estudos no Itaú Social, e Ana Maria, da equipe de Esmeralda, que participaram aqui com toda a equipe da Undime nesse trabalho, e a vocês que trouxeram esses resultados para que a gente possa trabalhar com eles. Muito obrigada. Patrícia, muito obrigado. Patrícia trouxe para nós um cenário que já sentimos, só trouxe para nós evidências latentes da necessidade real que precisamos alcançar na educação nesta etapa. Para além disso, está aqui conosco também o Alexandro, que é diretor de políticas e diretrizes da educação básica do Ministério da Educação, e vem trazer a outra ponte. Quais são as políticas que nós temos hoje para alcançar resultados mais propositivos e positivos dentro dessa perspectiva que nós acabamos de ver? A saúde mental, não só dos professores, mas também dos nossos diretores e coordenadores de escola, a partir da sobrecarga de demandas que temos com as alterações constitucionais que tivemos, evidencia uma necessidade latente e premente para que possamos avançar cada vez mais na direção de entregar educação pública de qualidade. Esse é um compromisso da Undime e também do Itaú Social, junto com o nosso Ministério. Contigo a palavra, Alexandre. Sejam bem-vindos ao Estado de Mato Grosso. Bom dia a todas e todos. É um grande prazer estar aqui nesse encontro nacional da Undime. Em nome do ministro Camilo Santana, que já está chegando, da secretária Kátia Schweikhardt, que é a secretária da Educação Básica, eu quero dizer para vocês que o Ministério da Educação enxerga a Undime
como uma grande parceira na realização do direito humano à educação para todas as pessoas do Brasil. O Ministério da Educação interpreta que o papel que nós temos na educação básica é um papel de articulação, de coordenação, de prestar assistência técnica e financeira, mas os grandes protagonistas da gestão da educação básica são as dirigentes municipais, os dirigentes municipais de educação, sobretudo na educação infantil e nos anos iniciais, que em cada município brasileiro enfrentam o cotidiano desafiador de fazer a gestão pública da educação acontecer, com todas as questões que a gente tem que nos afligem e com toda a beleza que a educação produz lá na relação pedagógica da sala de aula, na relação de gestão da escola. Então, os protagonistas da educação básica são as gestoras e os gestores locais, e cabe ao MEC, nessa relação de cooperação federativa, estar a serviço da educação básica, a serviço das redes municipais e das redes estaduais de ensino. Aqui na Undime, em particular, falando com os mais de 5.500 municípios, na direção de apoiá-los e apoiá-las na garantia desse direito humano à educação. Como a Patrícia trouxe aqui, os anos finais da educação básica, eles fazem parte de um segmento, de uma etapa que durante muito tempo ficou sombreada. E isso tem a ver com algumas razões históricas que o nosso sistema educacional traz, né? Em primeiro lugar, o Brasil teve, ao longo de todo o século XIX e até o último quartel do século XX, até a LDB de 71, nós tínhamos uma escola primária que era para todo mundo. Depois da escola primária, era um pouco assim, salve-se quem puder. Havia poucas vagas no que a gente chama hoje de anos finais, né? Na escola ginasial, não havia vaga para todo mundo. Tinha um exame de admissão, quem era aprovado podia seguir, quem não era aprovado acabou a trajetória do direito à educação. Isso até o último quartel do século XX. Faz muito pouco tempo que nós assumimos como país que os anos finais do ensino fundamental são direito de todo mundo e menos tempo ainda que o ensino médio é direito de todo mundo. Então eu quero colocar isso como um marcador do quanto nós demoramos para olhar para as adolescências dentro do esquadro do direito humano à educação. E quando a gente fez a escola de primeiro grau da Lei 5692, nós simplesmente pegamos a escola primária que já existia, pegamos a escola ginasial que já existia, juntamos no mesmo prédio, fechamos a porta e dissemos assim, resolvam aí o que vai acontecer. Nós não pensamos o que significava a ideia de uma educação básica de longa duração. Então isso faz com que os nossos anos finais do ensino fundamental sofram com um processo de democratização mais recente e também com a ausência de uma formulação de política pública dedicada para esse segmento, uma política pública nacional de educação, olhando para os anos finais da educação básica. E esse é um desafio que nós, do Ministério da Educação, colocamos na agenda prioritária desse governo. Nós temos o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que nós já colocamos na rua, com a ajuda, o apoio da Undime. Nós entregamos essa semana a proposta do Ministério da Educação para a reestruturação do ensino médio. A professora Rita Coelho está liderando na educação infantil a construção da proposta de política nacional da educação infantil e hoje nós estamos apresentando aqui para a Undime as nossas primeiras formulações de uma política nacional para os anos finais. Porque, como diz o ministro Camilo Santana, a educação básica é o coração do Ministério da Educação e nenhuma etapa pode ser esquecida. Não podemos esquecer a educação infantil, os anos iniciais, os anos finais e o ensino médio, porque nossos meninos e meninas merecem a trajetória escolar de sucesso que nós garantimos como direito humano à educação. Sem isso, na perspectiva, a gente perde o nosso foco. Já falei demais. A ideia central aqui, gente, é pensar o que é uma escola de anos finais que tenha qualidade.
E à luz dos dados que a Patrícia trouxe aqui nas pesquisas, as preocupações que nós estamos formulando na política são as mesmas que vocês declararam. Uma boa política educacional, ela pensa a qualidade a partir dos insumos, dos processos e dos resultados. Certo modo de fazer política educacional, nos últimos anos, exagerou um pouco o foco da discussão de qualidade nos resultados. Eles são importantes, eu diria mais, eles são fundamentais. Só que os resultados não se produzem sozinhos, por magia. Para produzir resultados educacionais de qualidade, eu preciso ter insumos e processos de qualidade. Senão, os resultados que eu produzo são resultados meio falsos. É como se eu estivesse produzindo um resultado que não dialoga com a experiência cotidiana de qualidade dos nossos meninos e meninas na escola. Então, eu preciso pensar a qualidade dos insumos, a qualidade dos processos e a qualidade dos resultados para produzir essa escola de ensino fundamental que dê conta do que precisa ter para os anos finais, garantirem para cada menino e para cada menina a boa educação que nós desejamos. E nós temos um desafio aqui nos anos finais, que ele não é tão forte nos anos iniciais e nem no ensino médio, que é um desafio de um acerto federativo. A matrícula dos anos finais no Brasil, ela está distribuída entre estados e municípios. Em alguns estados, a maior parte da matrícula dos anos finais está lá com o governo estadual. Mas em outros estados, a maior parte da matrícula está com vocês, com as redes municipais de ensino. Então, nós precisamos de um desenho de política dos anos finais que articule o MEC e olhando para os estados e para os municípios numa articulação de regime de colaboração, que as decisões tomadas possam trazer a perspectiva dos estados, a perspectiva dos municípios e a coordenação, a articulação e o investimento do Ministério da Educação. Tudo isso fica mais complexo pelo fato da gente não ter um sistema nacional de educação. Então, as responsabilidades, elas ficam um pouco ambíguas. Vocês trouxeram aqui que os municípios sentem falta de apoio na infraestrutura física das escolas, sentem falta de apoio na coordenação das ações de formação, sentem falta de apoio no processo de articulação das transições, porque esse aluno, esse estudante que está na rede municipal nos anos iniciais e vai para a rede estadual nos anos finais, continua sendo preocupação de vocês. E quando vocês recebem alunos da rede estadual na sua matrícula de anos finais, são alunos que são preocupados. Então, as transições levam a gente para coordenar o federalismo aqui. Como é que a gente junta os estados e municípios para pensarem juntos todos os meninos e meninas que vivem naquele território? O menino, gente, não é menino do meu município, do outro município. Cada menino e cada menina numa escola brasileira é um cidadão brasileiro que tem direito humano à educação de qualidade. É nosso papel garantir isso. Quando a gente fala da ausência do Sistema Nacional de Educação, isso traz uma complexidade aqui para o desenho da política. Mas nós precisamos aprovar o nosso Sistema Nacional de Educação com urgência. Agora, à luz dessa cooperação e dessa colaboração, quais deveriam ser os campos de atenção do Ministério da Educação, né? Na provocação aqui que me fez a mesa, como é que o Ministério da Educação está olhando para o seu papel na política dos anos finais de ensino fundamental? O primeiro campo que o Ministério da Educação tem responsabilidade e obrigação de fazer é articular o regime de colaboração entre os estados e os municípios e o Ministério da Educação para dar conta de uma visão estratégica do que queremos para os anos finais. Quais são as nossas metas comuns? Quais serão os nossos eixos prioritários de investimento? Essa é uma decisão que não é para ser tomada só em Brasília.
Essa é uma decisão a ser construída com cada município brasileiro e com cada estado brasileiro para definir o eixo estratégico de investimento prioritário dessa política. Um segundo campo que cabe ao Ministério da Educação coordenar e articular é um grande investimento na revisão, no olhar cuidadoso para o currículo e para as avaliações no Ensino Fundamental 2, de modo que eles estejam orientados para a aprendizagem. Eu estou aqui usando uma expressão que o professor Chico Soares tem defendido com muita veemência, da gente parar de falar de avaliação da aprendizagem e começar a falar em avaliação para garantir a aprendizagem. Então, como é que a gente desenha essa estratégia de currículo e avaliação para fortalecer aprendizagens? E aqui, gente, tem um papel do Ministério da Educação de apoio, assistência técnica e financeira para dar conta do processo de superação de defasagens da aprendizagem. Isso não tem a ver só com pandemia, tá? Antes da pandemia, os nossos dados de aprendizagem dos anos finais já eram ruins. Não é um problema trazido pela pandemia. Certamente é um problema agravado pela pandemia, mas ele já estava presente antes. Nós já tínhamos meninos e meninas que iniciavam os anos finais sem terem concluído a alfabetização. Isso já estava nas nossas redes, não é um problema novo. O que nós precisamos pensar, então? Uma estratégia de recomposição da aprendizagem, mas olhando de maneira permanente para esse desafio. Não é de 2 anos, de 3 anos, é uma estratégia permanente para dar conta da superação das defasagens de aprendizagem acumuladas na educação básica. Tem um campo de investimento muito sério do Ministério da Educação e dos estados e municípios, que é na garantia da formação dos professores e professoras dos anos finais, com foco na didática e nas práticas pedagógicas. Trata-se de fazer uma mudança no sentido da formação desse professor especialista, que no seu curso de formação inicial quase não tem didática. Quase não tem didática. Ele sabe o conteúdo da sua área, mas ele não sabe ensinar o conteúdo da sua área para um sujeito particular da aprendizagem, que é a adolescência. As adolescências exigem, demandam uma didática e uma prática pedagógica específica para as adolescências. Não vai funcionar se eu quiser pegar a prática pedagógica que eu desenvolvo lá na infância e fazer um transplante aqui para os anos finais. Não funciona. Também não funciona antecipar uma prática pedagógica da andragogia dos adultos para os anos finais. Tem que ter uma prática pedagógica entrelaçada com as adolescências. Nós precisamos enxergar quem são esses sujeitos de aprendizagem e o que eles precisam no processo de ensino-aprendizagem. O desenvolvimento e a formação dos professores, pensando que os professores que trabalham nas nossas escolas também não são iguais e não estão no mesmo momento de desenvolvimento profissional. Eu tenho professores iniciantes que precisam de um certo tipo de ajuda. Eu tenho professores que estão no meio da carreira e precisam de outro tipo de ajuda. E professores que já são experientes e poderiam ser mentores e tutores de professores iniciantes, se nós tivéssemos uma política induzindo isso. E, por fim, o MEC tem um papel central na melhoria dos ambientes escolares. E ambiente não é só espaço físico. Nossas escolas têm um problema a enfrentar que tem a ver com clima e convivência dentro da escola. Esses problemas do clima e da convivência se tornam mais agudos nos anos finais e no ensino médio. E se nós não tivermos uma estratégia para lidar com eles, a saúde mental piora, as relações interpessoais pioram, e isso impacta a aprendizagem. Clima e convivência, gente, são um problema nosso, do ponto de vista da gestão, das práticas pedagógicas e das relações interpessoais na escola. É parte do nosso desafio de uma escola justa e de qualidade. Já estourei meu tempo, mas quero finalizar dizendo o quanto me emociona ver Nilma Lino Gomes aqui, porque Nilma Lino Gomes, para mim, é o farol da minha geração, na luta por uma educação justa, de qualidade, para todas e todos.
A professora Nilma Lino Gomes não é apenas a defensora e o meu farol de qualidade para a educação das pessoas negras. Não é isso. A professora Nilma Lino Gomes tem uma reflexão sobre a escola de qualidade para todas e todos. De verdade. Não é todas e todos, menos os meninos que têm família desestruturada. Todas e todas, menos os meninos pobres. Não, é todas e todos mesmo. Quando a gente diz educação de qualidade para todas e todos, todo mundo tem que caber. Tem que caber a criança com deficiência, o adolescente com deficiência, tem que caber o adolescente indígena e quilombola, tem que caber o adolescente pobre que está nas periferias das nossas cidades, tem que caber os meninos que estão provisoriamente sem família, porque estão numa situação de abrigamento. Nós temos que garantir essa escola para todas e todos. E, gente, os dados não mentem. Se os anos finais é uma etapa que produz fracasso escolar, quando a gente olha para a cor do fracasso escolar, para o nível socioeconômico do fracasso escolar, para o território do fracasso escolar e para o gênero do fracasso escolar, nós temos uma estatística muito particular e nós precisamos estar atentos a essa estatística na perspectiva da equidade. Finalizando, o Ministério da Educação vai começar em setembro um circuito de seminários nas regiões do país para debater os eixos da política dos anos finais do ensino fundamental, e nós contamos com a Undime para nos ajudar a desenhar uma política para os anos finais que seja do tamanho do Brasil, para as escolas da floresta, do campo, indígenas, quilombolas, para as escolas urbanas, e que caiba, gente, todas e todos, porque este é o momento da união e da reconstrução do país. A imagem do presidente Lula subindo a rampa no dia 1º de janeiro nos dá a imagem do Brasil que nós queremos ver na escola, aprendendo e se desenvolvendo de maneira integral. Muito obrigado. Alessandro, prazer imenso tê-lo aqui, representando o nosso ministro e o Ministério. E os desafios que foram apresentados para vocês hoje, tenho toda a certeza que a qualificação da pesquisa realizada entre Itaú Social e a Undime Nacional só traz evidências do importante papel que nós, dirigentes municipais de educação, temos na implementação de políticas públicas desencadeadas pelo Ministério de Educação em parceria com todos nós num forte regime de colaboração. Vimos aqui evidências importantes da constituição de um Sistema Nacional de Ensino para que nós tenhamos, Patrícia, direcionamento inclusive na capacitação dos professores. Se nós não tivermos um direcionamento, um alinhamento de questões essenciais e basilares, já trazidas pela BNCC, lhes lembro, nós não conseguiremos alcançar na plenitude do que se faz necessário para este tempo, principalmente pós-pandemia, avanços necessários para mantermos essa nação de pé em capacidade cognitiva e geração de emprego qualificado e de direito a se expressar livre de alienação. Este é o papel da escola. O que vimos aqui nesta manhã em termos de inclusão, do papel do gestor e do diretor em criar condições que realmente alcance equidade. E a vocês, dirigentes municipais que estão aqui, equipes técnicas, lhes alerto. Dentro dos estados que aqui estão, existem leis de ICMS que olharam questões de equidade. Com a alteração constitucional trazida pela Emenda Constitucional 108, nós também tivemos a oportunidade de trazer a visão do governo federal em o que é equidade. Nós precisamos olhar para esses pontos e alcançar equidade nas duas esferas. Não adianta hoje olharmos para um ou para outro e não garantir avanço de todos nessa cadeia educacional. Nós precisamos ser gestores, precisamos incluir família, precisamos mudar os formatos educacionais para que a gente realmente envolva nossas crianças e eles percebam que aquele espaço, mesmo do 6º ao 9º, onde nós começamos a ter altos índices de evasão, e isso se acentua no ensino médio, nós alcancemos realmente significado de aprender para a vida e seguir aprendendo. Isso já está na BNCC.
isso já é trazido ali. E nós precisamos estar atentos a esses documentos. Com base nisso, abrimos aqui para alguns debates. Patrícia, se você quiser fazer algumas considerações a respeito dessa temática e da importância que é de nós termos o papel qualitativo e quantitativo de uma pesquisa deste cunho, para que nós possamos olhar e buscar soluções. As evidências estão aí, agora nós precisamos de solução. E deixo uma sugestão, inclusive para o próximo avanço da pesquisa, se é que vai ser válido, mas eu acredito que sim. Formar professor não é só formar. Falar que se faz formação não é qualificar a formação em si. Quando nós falamos que fazemos formação, nós estamos qualificando o professor dentro dos nossos 27 estados, para aquela realidade que ele está inserido e alcançar quem realmente precisa. Eu acho que a gente precisa olhar para esse ponto. Porque quando o MEC fala que vai nos dar suporte técnico, nós precisamos estar atentos a estes detalhes. Porque o Amazonas é diferente do Mato Grosso. O Mato Grosso do Sul, meu vizinho, é diferente do Mato Grosso. Entre todos os estados aqui representados, e essa multiplicidade cultural, e hoje nós fizemos a abertura com dança folclórica indígena, aqui neste palco, já retrata a vocês a importância de um olhar singular, e olhar as partes e pensar políticas públicas, que desenhadas no regime de colaboração, Alexandre, consiga alcançar a autonomia garantida pela Constituição Federal, pois o regime federativo brasileiro nos garante isso. Então nós precisamos nos unir em torno de algo que acreditamos. Estive na reunião do Comitê de Alfabetização no Ministério da Educação no lançamento da política, e um dos nossos desafios era: todos nós queremos a mesma coisa. Como nós vamos conseguir fazer sem ferir a autonomia de ninguém? Patrícia, fica à vontade. Alexandre, fica à vontade para tecer comentários a respeito dessa breve explanação. Obrigada. Acho que a gente vai abrir para debates também, mas primeiro, Alexandre, que alegria ouvir, né? E acho que a gente vai tendo essa sensação como faz diferença ter o MEC presente e, ao mesmo tempo, chamando, entendendo o seu papel e sempre reconhecendo o papel que dirigentes municipais e secretários estaduais de educação têm na liderança da política no estado e no município. Então, reforço aqui assim, nosso agradecimento e alegria, e até uma reverência a você ter trazido elementos históricos, né? O que era o primário e o que era o ginásio, o antigo ginásio, e como a gente precisa lidar com esse resto que afeta a vida de cada criança, de cada adolescente. A gente segue apostos para essa construção de debate e de diálogos, para, como você fala, essa política nacional de anos finais, do tamanho do Brasil e da complexidade e multiplicidade do nosso país, e com as especificidades dos anos finais, né? Então, aí, secretário, esse gancho com a formação e os dados da pesquisa trazem um pouco como pistas, a partir do que vocês trouxeram, quando a grande maioria, né, dos dirigentes falam que existem formações que são ou não são feitas, ou uma vez por ano, ou uma vez por semestre, isso nos remete a pensar as estratégias de formação que são utilizadas, né? Uma coisa é eu fazer uma oficina, um mini curso, uma palestra que pode ser super motivadora, mas a gente sabe, já tem muita literatura que mostra que o que muda as atitudes, as práticas dos professores e gestores é um conjunto de estratégias que incluem, aí eu vou resgatar a fala do professor Antônio Nova, né, na abertura aqui, maravilhosa, que falou colaboração entre pares, né? Professores de anos finais precisam ter espaços de formação com pares, mão na massa, mentoria, né, tutoria lá no dia a dia. O coordenador pedagógico, a diretora não podem ficar sozinhos também. E ser diretora e coordenadora pedagógica de uma escola de anos finais é muito diferente de você diretora, coordenadora de uma escola com educação infantil anos iniciais, né? Eu sou coordenadora pedagógica só com pedagogos, é diferente de eu ter uma turma de especialistas. Então, as estratégias de formação precisam ser feitas de uma forma
e não autoritária, um caráter formativo que engaje os professores. Eu acho que as pistas aqui, tanto de engajamento dos estudantes, quanto vocês trouxeram de engajamento das famílias, não culpando as famílias. Eu adorei, Alex, quando você falou, Alexandra, quando você falou as famílias desestruturadas, né? Como é que a gente vai tirando essas carcaças de preconceitos que só excluem as famílias, fazem elas não se sentirem acolhidas. E mesmo para adolescentes, a família é importante. Quando o adolescente, quem tem filho adolescente aqui, vai se identificar também, e quem teve estudantes adolescentes, a cara feia para a mãe, para o pai, né, ou para quem é o principal cuidador, é também uma cara que quer saber o que ele vai pensar de mim, ele vai aguentar o tranco, né? A escola dialogar com famílias com diferentes visões de mundo em relação com os adolescentes também é um enrosco. Né, é preciso apoiar os adolescentes e dialogar com as famílias. Então, qual é o nível de formação e de apoio para esse trabalho com as escolas, né? Eu acho que a política ela vem nesse direcionamento, nessas diretrizes, né? E nesses mecanismos que os dirigentes trouxeram de necessidade de mais coordenação, colaboração, recursos financeiros e assistência técnica para esse planejamento e essa implementação necessários, né? Então, acho que esses principais pontos aqui. Portanto, a equidade faz parte dessa mudança, desse bem-estar e saúde mental. Para mim também, assim, chegar e poder ouvir toda a mesa sobre 10.639, que terminou com a fala da professora Nilma, só reforça que falar de saúde mental é falar de equidade, é falar de desenvolvimento integral, né? E é falar dessa integralidade de professores, gestores, estudantes, né? E, claro, de vocês, equipes de secretaria também, que precisam olhar para esse todo, né? Tá? Agora tá. Fiquei aqui ouvindo a Patrícia falando, né, dessa alquimia que é o regime federativo brasileiro. A autonomia que nós lutamos para conquistar em 1988, que a autonomia dos municípios veio na Constituição Cidadã de 88. E ali havia uma visão de chegar perto do cidadão. Quem é o ente federativo que está mais perto do cidadão? É um município, gente. Todo mundo mora num município. Então, é no município que os principais dilemas ali da vida cotidiana vão se manifestando. Então, o nosso respeito ao Undime é pela importância do nível municipal na implementação da política educacional. Não dá para fazer política educacional de costas para a Undime. Não vai funcionar. Qualquer política educacional do país só vai dar certo se a Undime estiver parceira no desenho, na implementação e sendo apoiada. Agora, isso significa para o Ministério da Educação coordenar políticas, coordenar o esforço do MEC, o esforço dos estados e o esforço dos municípios para chegar nessa ponta. E a outra coisa que a fala da Patrícia me traz, nós vivemos essa semana mais um episódio que não é caso isolado. Um menino de 13 anos assassinado num suposto enfrentamento entre as forças de segurança pública e a criminalidade. E eu pergunto de vocês qual é a cor desse menino. Onde é que ele morava? E o que estava acontecendo naquele território quando ele estava voltando para casa? Isso para dizer que a política dos anos finais do ensino fundamental, ela tem que ter uma perspectiva de intersetorialidade, porque os nossos desafios não são só pedagógicos. Os nossos desafios pedagógicos, que são enormes, eles se combinam a desafios da vulnerabilidade social, da pobreza, do território que não oferece para esses meninos e meninas a proteção que eles precisam. Então, na hora de desenhar essa política, acho que você tem razão, nós temos que pensar, para além dos muros da escola, o que esta sociedade deseja e sonha para os seus adolescentes. Eu acho que no caso das infâncias, a gente já virou a chave e todo mundo defende muito vigorosamente as infâncias.
As adolescências, nem tanto. As adolescências, a gente começa a fazer uma divisão assim na escola. Ó. Tem adolescente bonzinho que a gente quer proteger. Tem adolescente malvado que a gente não quer proteger. Isso tem que sumir do nosso horizonte. Todo e qualquer menino e menina, todo e qualquer adolescente precisa ser cuidado e educado na educação básica. A educação básica, gente, nós conquistamos isso recentemente. Antes, cuidar e educar era um binômio da educação infantil. Desde as nossas últimas diretrizes, cuidar e educar é um binômio de toda a educação básica. Então, a minha pergunta final, porque eu já vi que o meu chefe chegou, é dizer o seguinte: como é que todos nós aqui podemos construir um regime de colaboração para cuidar e educar de todos os adolescentes brasileiros? Tá bom? Muito obrigado. Nós que agradecemos, Alessandro, Patrícia, foi um prazer imenso mediar essa mesa, viu? O debate nosso poderia se estender por longo período, porque nós sabemos o quanto carece de um olhar sensível. Ficamos felizes, inclusive, com sua sensibilidade em colocarmos e pautar um Undime sempre como um desencadeador de política pública a nível de Brasil. Um bom dia a todos e considero encerrada esta mesa.